Meu caro Rodrigo Oliveira, deixa eu falar um pouco sobre a questão da desoneração da folha de pagamento, né? Porque havia uma pressão para o Senado a analisar propostas já nessa semana, só que isso vai ficar um pouco mais para frente, né? Porque o ministro do STF, Edson Fachin, atendeu a um pedido do presidente do Supremo, o Rodrigo Pacheco, e da AGU, e prorrogou até o dia 11 de setembro o prazo para que Legislativo e Executivo acertem as medidas compensatórias para cobrir a desoneração da folha de pagamento. Não é isso, querido? É isso, presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. Sim. Era uma coisa que já vinha, ontem mesmo a gente chegou a comentar aqui, que era uma das opções que todos os envolvidos tinham, né? Tem esse impasse, o Senado entende que se você pegar o que vai ser gerado em arrecadação com taxação das blusinhas, com refis de multas de agências reguladoras, com repatriação de recursos e mais uma ou outra medida lá, você teria, então, o necessário os 18 bilhões no ano para cobrir o gasto com o gasto fiscal. Né? O que é o gasto fiscal? É o que você não arrecada em função de algum benefício fiscal. Então, você não é que você está gastando isso, mas você não está recebendo esses 18 bilhões e que você tem no seu planejamento orçamentário. Você deveria receber esses 18. Por isso que a lei de responsabilidade fiscal acaba obrigando o legislativo, o executivo, a toda vez que ceder, né, toda vez que criar um benefício, apontar de onde sai a receita que vai cobrir aquele gasto fiscal. Nas contas do governo são 18 bi, já foi 25 e poucos, agora está em 18 bi, mas, segundo o governo, as medidas apresentadas pelo Senado não chegam, ficam ali em torno de 10 bilhões de reais, o que seria insuficiente, e aí o governo defende que você taxe ou aumente a alíquota da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, somente para os bancos. Eu acho isso interessante, porque essa é a mesma lógica do quem paga o imposto é a empresa, sabe? Que a gente já falava lá atrás. Então, assim, você taxa os bancos porque os bancos têm facilidade em repassar esse imposto para a população, e a população está extremamente bancarizada, então dá para você diluir bastante essa arrecadação do imposto se você taxar só os bancos. Mas essa ideia aí que o Randolfo Rodrigues andou falando, levou lá para o Senado, os senadores não gostaram, rechaçaram a ideia, e aí você teve esse impasse. Como a medida do Fachin liminar vencia na sexta-feira, dia 19, se não houvesse uma prorrogação do prazo, que houve agora até o dia 11 de setembro, se não me falha a memória, se não houvesse uma prorrogação do prazo, a desoneração da folha caía e as empresas teriam que começar, então, a recolher esse imposto. Aí, só um parênteses aqui, né? Você vê como a vida do empresário brasileiro, do empreendedor brasileiro, é complicada, né? Porque faltando 2 dias para vencer o prazo, aí o STF diz, não, então eu vou estender este prazo para que legislativo e executivo encontrem um lugar comum aqui sobre as medidas de compensação. Então, você tem que estar todo dia esperando para ver o que acontece amanhã, para você planejar como sua empresa vai trabalhar, etc. E tal. Então, esse é uma das dificuldades, né? Uma das coisas que faz com que o Brasil seja tão pouco competitivo quando você compara ele internacionalmente. Isso até me lembrou uma entrevista que eu fiz recentemente para a Cruzoé, está lá no Cruzoé Entrevistas, com o Hugo Tadeu, que é o professor da Dom Cabral, da Fundação Dom Cabral, e ele participa, ele é o líder brasileiro de uma pesquisa internacional sobre competitividade dos países. Né? E o Brasil está quase lá, acho que ganha de 3 ou 4 num grupo de 67, 65, coisa parecida. Então, a gente está lá embaixo nessa lista e é por coisas como essa, né? Você não tem como se planejar se você não sabe se a regra do jogo vai mudar, e ela pode mudar de hoje para amanhã. Então é muito complicado esse tipo de coisa.